A paz do Senhor Jesus, a todos os queridos irmãos que estão aí prontos para continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada, né? Hoje nós vamos já para a aula número 2 do livro de Pedagogia e Didática, né? O tema hoje são os princípios da didática. Se você já leu o nosso material, já leu essa aula, você vai perceber que não é um material muito vasto, não é muita coisa, é uma aula bem enxutinha, mas com importantes conceitos para a gente melhorar, para a gente executar o chamado de Deus em nossas vidas de uma maneira melhor. Você percebe que o professor ele é alguém que precisa se dedicar muito, né? Haja dedicação a esse ensino. A Bíblia vai nos instruir assim. E eu comparo que é semelhante àquele pregador, né? Você tem o pregador que vai lá e prega, mas você tem aquele pregador que ele ora antes da pregação, que ele escreve, esboça a sua mensagem, faz pesquisa, enriquece a sua mensagem. A possibilidade daquele que fez um trabalho detalhado da sua pregação tem a possibilidade de ter maior êxito, das pessoas gostarem mais, se Deus usar ele de uma maneira melhor, ele traz alguma coisa diferente para os seus ouvintes. O professor vai acontecer a mesma coisa, pode alguém ir lá e simplesmente ensinar, acreditando no seu saber, no seu potencial, mas ele também pode fazer uma aula estruturada, detalhada, com começo, meio e fim, com objetivos pré-estabelecidos. E isso pode ser a grande diferença de um professor para o outro, como também de um pregador para o outro. Então, pregar é muito bom, mas preparar a pregação é mais difícil. Dar a aula é muito bom, mas o trabalho começa horas antes, dias antes. E esse trabalho, sim, ele é bastante desgastante. Então, quando a gente aborda essa questão da didática, a gente está trabalhando muito nessa preparação, nesse projeto, né, para levar conhecimento até as pessoas, né? Por isso, aula 2, princípios da didática. Vamos lá? Vamos prosseguir aqui no nosso conteúdo. Então, didática é arte ou técnica de ensinar. Você vê que nós temos os livros, né, para didáticos, né? Você tem o material didático que o professor utiliza. Você vê que são métodos, né, escritos, apostilados, que vai ajudar o professor a chegar no objetivo com aquele aluno, a fazer uma construção, né? Nessa didática, o professor pode criar diversas formas para chegar ao seu objetivo. Lembra quando nós éramos criança, ou se você tem um filho aí na fase de alfabetização, a professora cria uma técnica dizendo: olha, ele deve trazer 10 palavras que começam com a letra A. E aí a criança vai lá no jornal, vai lá na revista, vai recortar. Isso é uma forma para que ele passe a conhecer a letra A, e assim ele vai fazer em todas as letras do abecedário, do alfabeto. Dessa forma, seja colagem, quando os professores usam músicas, né, para decorar algumas regras da língua portuguesa, por exemplo. Então, tudo isso são os processos, é essa arte, é essa técnica que a didática vai nos dar para construir esse conhecimento. Você vê que quando nós usávamos aquela apostila Caminho Suave, a gente não esquece até hoje, né? Quando a gente fala R do rato, porque era o bichinho que você aprendeu a letra R, o B do bebê, né? Então, não é simplesmente pegar o conteúdo e jogar o conteúdo, mas é criar uma ponte muito sólida para que essa pessoa, essa criança, esse adolescente possa, de fato, absorver esse conhecimento e esse conhecimento ele ser levado para a vida toda. Tá? Então, a didática é uma parte dentro da pedagogia que se ocupa desses métodos e dessas técnicas para melhorar ou deixar o ensino mais acessível ao estudante. Então, ela sempre estará estudando esses processos. Um exemplo muito claro é o uso dos jogos, por exemplo.
né? Hoje, quem trabalha com matemática, os professores de matemática, usam muito jogos de tabuleiro, usam joguinhos de bingo, né? Mas que o resultado lá não é cantado o número, né? Ele canta uma conta. O aluno tem que fazer a conta e o resultado da conta ver se tem lá nos seus números que foram lhe dados. Então você vê que algo que poderia ser desprezado foi criado uma didática em cima daquilo. Os jogos eletrônicos, né? Jogos eletrônicos durante muito tempo foram os inimigos do aprendizado. Quem joga não aprende. Mas cada vez mais os recursos tecnológicos são utilizados para adaptação. A criança aprende adição, aprende multiplicação, aprende tabuada, brincando, né? Interagindo com a máquina. Então, isso também são formas do aluno aprender, né? Trazer a realidade para o aluno, né? Como eu já falei até em outra aula. Uma coisa é você falar que a água do rio está suja, poluída. Outra coisa é você levar a criança lá próximo do rio, pegar a água e mostrar a água suja que acabou de sair do rio. Qual vai cooperar mais nesse processo de aprendizagem? Então, dentro da possibilidade do professor, dentro da sua criatividade, dentro dos recursos, dentro desse estudo, é que aparece a importância da didática e de elaborar uma boa didática. Também o nosso material vai fazer bastante menção dos comentários de Comênio, né? O Comênio, o Jean Amos Kamosky, né? O João Amos Comênio, conhecido aí como Comênio, que é considerado aí o fundador da didática moderna, né? E é muito bacana falar de Comênio, porque o Comênio ele tem uma relação com o cristianismo, né? Comênio é um bispo, é um pastor, né? Foi, né? Lá na Europa, de 1592 a 1670 ele viveu e deixou a sua marca na educação, né? Como educador, como cientista, como escritor e como bispo. Então você vê que a comunidade cristã sempre se ocupou muito da questão da educação, sempre foi referência. O tempo passou e principalmente o segmento pentecostal ele acaba deixando infelizmente em segundo plano a questão da educação, né? Nunca se pensa no ensino diretamente, né? Sempre o ensino acaba sendo uma questão secundária, seja o culto de ensino, seja a escola dominical, seja o curso de teologia ou qualquer outro tipo de ensino hoje é deixado muito em segundo plano. Mas as grandes faculdades, né, grandes pensadores desse ramo eram cristãos. E Comênio deixou a sua marca aí na história, deixou aí escrito mais de 200 obras, vocês estão vendo aí no slide algumas dessas obras dele, e deixou uma marca como cristão, uma marca como ensinador e um exemplo para nós. E tem essa frase dele: as escolas, fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são sem dúvida as oficinas da humanidade. Tá? Então você pode até pesquisar um pouquinho mais a respeito de Comênio, mas muitos escritos dele estão citados aí no nosso material. Processo ensino-aprendizagem, né? Falar é muito simples, né? Ensinou, aprendeu. Mas na prática existe muita coisa que interfere dentro aí desse processo. Será que você foi ensinar alguma vez aí o seu filho, uma criança, e perdeu a paciência? Falou, não, não tem jeito de te ensinar. Foi ensinar um idoso, mexer no celular. Falou, não, não dá, daí que eu faço. Pega da mão dele e faz. Você vê então que a arte de ensinar não é tão simples assim. Tá? Então existem técnicas, existem métodos, existe uma forma de aprimoramento para que a gente consiga passar essa mensagem, passar esse ensino de uma forma mais sólida. Então uma das coisas importantes é que o professor deve conduzir o ensino, mas sabendo ele que ele não é a única fonte do saber, que ele é o detentor desse saber, né, que todo conhecimento está nele. Né? Hoje o professor ele tem que ter convicção que ele é apenas um facilitador do processo, haja vista que a informação está espalhada em todos os lugares. Aquilo que acontece à nossa volta, o meio, as formas de comunicação, as pessoas que nós relacionamos, sempre está trocando informação e sempre está ensinando alguma coisa. Todo mundo está em todo tempo ensinando e aprendendo alguma coisa.
Tá? Por isso tem essa frase, tudo à volta ensina. Portanto, o conhecimento ele é construído e reconstruído continuamente ao longo da vida. Talvez você já sabe uma forma de fazer café, mas daqui a pouco você aprendeu um outro jeito, um jeito mais rápido, um jeito mais prático, né, de cozinhar um alimento, aprendeu? Então o conhecimento ele vai se reinventando o tempo todo. Nós estamos em contato com esse conhecimento o tempo todo. E a aprendizagem de verdade, ela obrigatoriamente vai trazer mudança. Então, a aprendizagem é um processo que vai mudar a pessoa, né? E ela sempre estará sendo mudada. Seja pela sua experiência construída, principalmente, né? Por aquilo que age nela, que ela ouve, que ela vê, é que vai trazer essa mudança para ela. Então, pode ser construída por meio de fatores emocional, neurológico, relacionais ou ambientais. Por exemplo, emocional. Será que as nossas emoções nos ensinam? Alguém que sofreu uma grande decepção com alguém, com um amigo, uma decepção amorosa, será que aquilo lá ensinou alguma coisa para ela? Será que lá na frente ela vai ensinar a lição que ela aprendeu para alguém? De fato, sim, com certeza sim. Tá? Então, esse ensino e aprendizagem, esse modelo está em todo tempo, em todo lugar. E o professor deve tirar proveito de tudo que ele tem em mão de uma forma didática para promover o melhor ensino. Tá? Também o professor e aprendizagem. Né? No passado, as bibliotecas elas eram poucas e tinha pouco livro, e esses livros eram praticamente o único meio de acesso à informação. E aí sim, nessa época, o ensino estava muito mais voltado diretamente ao professor. Tá? Mas hoje nós sabemos que é uma mudança muito grande na parte pedagógica, exatamente porque hoje nós sabemos que tudo ensina, né? Nós temos muita informação, né? Tem até Augusto Cury, né? Ele vai dizer que hoje uma criança, 6, 7, 10 anos, tem mais informação na sua mão do que tinha um imperador de Roma. Né? Então é muita, nós somos bombardeados de muitas informações o tempo todo. Então, hoje o melhor meio e maior é a internet. Né? Hoje tudo que você quer, que você precisa, tem na internet. Então a internet ela revolucionou o mundo e trouxe facilidades. Por isso aí vai o professor ser aquele guia. Nem sempre a informação vai estar só nele, mas ele vai mostrar o caminho, às vezes usando a própria internet. Né? É um desafio até para gerações de professores mais antigas lidar com esse processo da tecnologia, né? E eles têm que se reinventar, têm que se adaptar, né? Nós mesmos aqui fazendo as nossas aulas à distância, né? Você aí teve como aluno, né, aprender a usar as plataformas, a baixar, a instalar uma coisa e outra. Isso tudo, né, é o processo de aprendizagem. Então, hoje o professor deve usar dentro de um projeto pedagógico, sem sombra de dúvida, extrair o máximo possível da tecnologia, né? Seja um tablet, né? Existem escolas que usam tablets educacionais, que antes o aluno ia no dicionário e ficava rodando folha por folha. Hoje tem o dicionário no tablet, tem o atlas geográfico no tablet. Então, normalmente é prático, divertido e mais barato usar essa tecnologia. Então, nas nossas aulas, né, sempre eu sugiro o link de um vídeo, uma reportagem, também levar o aluno a fazer parte desse processo de construção. Então, o preparo do professor, a sua criatividade é de grande valia no processo educativo. Então, quanto mais criativo, quanto mais abrangente, quanto mais chamativo foi essa questão do professor, mais para dentro da sua matéria, do seu conteúdo, ele vai conseguir trazer esse aluno. E isso é aquilo que eu iniciei a nossa fala, né? Exige muito preparo. Você tem um chamado como mestre, tem um chamado como professor, seja em qualquer área, ensinar música, né? Seja ensinar na escola bíblica. O preparo é algo constante na vida do professor, não perder a oportunidade de ler, né? Tudo que você vê, você associa à matéria, né? E aí você vai tendo muitas ferramentas para levar o aluno a essa aprendizagem. E aí nós temos os 4 pilares fundamentais da educação. Né? Quais são os pilares fundamentais da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser. Tá? São os 4 pilares. Só que esses também podem ser os 4 pilares da educação cristã.
Então, o aluno secular, ele leva isso apenas de uma forma natural. Mas nós podemos dar, por assim dizer, uma espiritualizada nisso, né? Trazer isso para dentro da vida cristã e da vida da igreja. Então, nos slides a seguir, a gente vai dar uma comentada nesses 4 passos, já com uma aplicação dentro da educação cristã, né? O nosso livro também faz essa abordagem. Primeiro secular e depois a educação cristã. Então, o primeiro pilar é aprender a conhecer. Eu já falei que hoje a informação está em todo lugar. Mas isso não quer dizer que as pessoas sabem todas as coisas. Porque eles não conseguem usar ferramentas para esse conhecimento. Então hoje você tem muitos dados, muita informação solta, mas pouco conhecimento. Então um conjunto de dados forma uma informação. E o conjunto de informações interligados vai gerar o conhecimento. Então hoje a pessoa entra na internet, vê um monte de coisa, ouve um monte de coisa, mas não consegue filtrar, decifrar, tirar aproveito, aplicar nela aquela informação que ela está recebendo. Tá? Então aprender a conhecer é importante. Às vezes a pessoa tem aí uma estante cheia de livros, mas não leu nem 10% dos seus livros. Às vezes ele consome, compra muito livro, mas ele não consegue aprender a conhecer. Ele não lança a mão para pesquisar, para ler aquele livro. Às vezes nós temos a Bíblia na mão, às vezes não, nós devemos ter a Bíblia na mão, mas nem sempre as pessoas conseguem aprender. Tá a Bíblia na mão ou tá a Bíblia debaixo do braço, mas será que ela está conhecendo, aprendendo? Será que ela sabe usar essa Bíblia? Um exemplo muito comum é as nossas Bíblias de estudo, né? A palavra de Gênesis e Apocalipse é isso. O estudo é isso aqui, ó. Só que a gente não sabe usar essas ferramentas de estudo na maioria da parte das Bíblias. Então, um dos pilares é aprender a conhecer. Eu tenho a Bíblia, eu vou ler ela. Não só por ler, eu vou ler tentando memorizar. Eu vou ler memorizando e interpretando. Então as pessoas precisam aprender a conhecer para dado virar informação, informação virar conhecimento. Com conhecimento você tem ideias, você tem criatividade, e todo esse processo interligado e ativo vai formar a sabedoria. O outro passo é aprender a fazer. Olha só, eu recebi o conhecimento, eu recebi a informação, essa informação não pode ficar em mim. Eu tenho que reproduzir isso. Eu tenho que fazer alguma coisa com a informação que eu recebo. Ver que esse vínculo na igreja nem sempre ele está correto. Porque o crente vai lá, recebe informação, recebe conhecimento lá nos cultos. Mas o conhecimento está limitado dentro da igreja. Ele não aplica isso no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança. Não consegue aplicar isso. Então ele não consegue fazer. Logo, o ciclo do conhecimento foi interrompido. Aquela informação que ele recebeu não conseguiu abençoar alguém, não conseguiu agir sobre o meio que ele vive. Ele vê uma situação, ele tem que ter capacidade de pegar aquilo que ele aprendeu e fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. Tá? Então, aproveitar as oportunidades e aplicar o conhecimento que ele recebeu. É uma grande preocupação que nós temos no curso de teologia. Né? Isso que eu digo sempre, não é só uma questão de diploma, de certificado, de formatura, mas de conhecimento. Você pegar isso aqui, você pode estar assistindo na íntegra esse vídeo, você pode estar fazendo anotações, você pode ter um compromisso. Quanto mais compromisso você tem, melhor e mais fácil vai ser para você colocar em prática. Mas também vai ter aquele que vai passar por cima de tudo, não vai ouvir, não vai ler, não vai anotar, e a possibilidade dele colocar em prática será bem menor, né? E fazer será bem melhor. E Tiago, né, ele tem essa preocupação. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Eu falo muito isso para os alunos, né? Quando eles tentam colar, enganar, não estão enganando o professor, estão enganando a eles mesmos, né? Jesus também vai dizer, não seja apenas aquele que ouve a palavra e logo se esquece, mas seja como aquele que firmou a sua casa na rocha, porque é aquele que ele ouviu e praticou. Veio o vento, veio a chuva, veio a enchente, mas a casa dele permaneceu em pé, porque ele aprendeu a fazer. Aprender a viver.
né? Então, se eu recebi a informação, se eu sei fazer, sei colocar em prática, eu vou viver melhor, eu vou interagir melhor, eu vou ser alguém menos problemático, principalmente no âmbito da igreja, né? Parece que aquele que menos conhece, que menos faz, é o que mais dá problema. Então, aprender a viver, aprender a respeitar, faz parte do processo do conhecimento. Então, conviver a fim de compartilhar, né? Eu convivo não com uma superioridade, mas com um espírito de cooperação para aqueles que não tenham acesso àquilo que eu tenho, né? Então ele vai relacionar bem, ele vai cooperar bem, ele vai participar bem de todas as coisas. Então ele vai ter uma boa atividade no convívio humano, né? João 13:35, nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amares uns aos outros, né? Então não era o que eles faziam antes, não era estar na sinagoga, não era conhecer a lei, mas era a forma de vida que eles levavam, mostrava que eles conheciam Cristo, aplicavam aquilo que Cristo ensinou a eles, por isso eles conseguiam viver numa condição melhor do que os demais, né? Quanto que nos falta isso e quanto falta isso à própria igreja. E por fim, aprender a ser, né? Porque o conhecimento, essa aplicação, esse viver vai preencher o ser. Ele vai ser uma pessoa integral. O conhecimento, ele alcança a pessoa integralmente. Nas suas emoções, no seu intelecto, no seu corpo, nos seus relacionamentos. Tudo isso está embutido no aprender. A pessoa tem que aprender a ser alguém. Então, quem é esse alguém que a Bíblia ensina, que Cristo ensina? Quem é esta pessoa? Ela é resultado dos ensinamentos de Cristo. Tá? Então, a própria Bíblia vai tratar o ser humano de uma forma integral: corpo, alma e espírito. E ela ensina nós cuidarmos de tudo isso de uma forma irrepreensível para o dia do Senhor. Então, eu sei cuidar do corpo, eu sei cuidar da alma e sei cuidar do espírito também. Então, o ensinar, o aprender, o ser, trata o indivíduo de uma forma geral, prepara ele para muitas circunstâncias. Tá? Gálatas 5:22 vai falar dessa plenitude, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito nos dá essa condição plena do ser, né? De realmente realizar de uma forma integral. Também a relação ensino, aprendizagem e a Bíblia. A própria Bíblia, né, ela é muito motivadora do ensinar, do aprender. Deus não nos fez sabendo, mas nos deu condição de aprender por meio do intelecto, por meio da inteligência, que é um atributo que Deus comunicou aos seus. Então nós temos uma capacidade muito grande de aprender. E me vem à mente, né, lá no Éden, quando o próprio Deus cria Adão. Adão já poderia ali ser despertado sabendo todas as coisas. No entanto, eu imagino, né, o Deus ensinando ele a respeito do jardim. Nos encontros que Deus tinha com Adão no jardim, era principalmente para ensinar o homem a respeito de tudo que está à sua volta e a respeito do próprio Deus. Então, Adão foi o primeiro aluno, enquanto Deus foi o primeiro professor. Então, desde o Éden, aquilo que Deus ensinou para Adão, Adão ensinou para os filhos, e essa corrente de ensino e aprendizagem percorreu aí tempos e tempos e está até em nós. E a Bíblia sempre vai motivar essa questão do ensino. E existe até uma confusão, né? Porque a Bíblia trata ensino com a palavra doutrina. Doutrinar é ensinar. Muitos dos nossos irmãos antigos, claro, bem intencionados, tementes a Deus, né, confundiram durante muito tempo a questão dos costumes da igreja com a doutrina. Embora os costumes possam ser o ensino da igreja, mas nem sempre é um ensino diretamente da Bíblia. E isso é resultado de uma grande confusão. Você vai encontrar gente que, se ouviu falar isso aqui, vai ficar bravo, etc e tal. Embora eu goste muito dos costumes, né, dos usos da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, nós precisamos, como estudante da Bíblia, saber o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Doutrina
é aquilo que salta aos olhos. Doutrina é aquilo que Jesus deixou claro, porque Jesus é o ensinador, é o professor. Nós estudamos na outra aula, um professor sem igual era Jesus. Como então eu não vou entender aquilo que Jesus me ensinou? Ele era o melhor pedagogo, ele tinha a melhor didática. Então aquilo que ele quis ensinar, ele ensinou. Eu não preciso fazer um malabarismo para tentar provar alguma coisa. Porque aquilo que é importante está claro no texto. Amai o próximo como a ti mesmo. Está claro, repetido várias vezes. Isso é doutrina. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é doutrina. O perdão, isso é doutrina. Em cada parábola que Jesus conta, tem um ensino, aquilo é doutrina. Não preciso ficar fazendo emendas, tirando o texto fora do contexto, para tentar provar um ensino de Jesus. Aquilo que ele quis ensinar, ele ensinou e ponto final. Tá? Então ainda há essa confusão a respeito da doutrina. Mas guarde bem, doutrina na Bíblia é ensino, é aquilo, é a doutrina cristã, é a forma que Deus nos ensinou por meio de Cristo e por meio da palavra que nós devemos viver. Não condiciona exclusivamente ao que nós vestimos, por exemplo. Tá? Então o ensino está no plano de Deus. Ali, tirando um pedacinho de Mateus 29, 19 e 20, ele vai dizer, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus quer que nós ensinamos as nações, ensinamos a adorar a Deus, ensinarmos a respeito do céu, mas também alcançando as pessoas de uma forma plena, ensinando a ser honestas, respeitadoras, ser pessoas do bem. Você vê a importância do ensino, né? Você pode ensinar tanto o bem como o mal. O ensino cristão está fundamentado no conhecimento de Deus, sendo muito mais abrangente do que o ensino tradicional. Então, quando eu ensino por meio da Bíblia, eu tenho algo que transcende, o natural, tá? De dentro da alma até o céu, possibilidade de ensinos. E a Bíblia, a igreja é maravilhoso para tudo isso. Tá? Então, de Deus procede toda a fonte de verdade, aprendizagem, ensino e conhecimento. Tudo deriva do próprio Deus. E ainda falando aí do ensino na Bíblia, o ensino e aprendizagem no Velho Testamento. E quando a gente fala isso, a gente fala lá de Deuteronômio. Se Deus começou a ensinar Adão lá no Éden, Moisés foi instruído para ensinar o povo lá no deserto. Alguém tem essa passagem de Deuteronômio como a primeira escola dominical, por exemplo. Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 8 vai dizer: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, deitando, levantando, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Você vê que aquela ideia das bases, dos pilares fundamentais do ensino já estão aqui em Moisés. Deus é o pedagogo, é o professor. Você vai ensinar o tempo todo o seu filho. Você não vai ensinar ele, Moisés, você não vai ensinar o povo, ou falar para os pais ensinar o povo só na hora que estiver aqui, só dentro da sala de aula, só na escola. Em todo o tempo que você está com ele, você está ensinando. Seja sentada, andando, deitando, você em todo o tempo está ensinando. O meio está ensinando, o exemplo está ensinando o filho. E ele diz, e inculcarás aos teus filhos essa palavra. Algumas traduções já traz ensinarás os seus filhos, Mas essa palavra inculcarás, ela dá uma ideia de não só ensinar na mente, mas ensinar para a vida. Inculcarás, vem dessa palavra hebraica lamad, que quer dizer gravar, imprimir algo. É como um risco feito com a ponta da espada. É impregnar dentro da vida da pessoa esses ensinamentos. Poxa, que é uma ênfase maior na importância do ensino do que esse Deuteronômio 6, A responsabilidade de nós ensinarmos outros. E aí você tem lá Mateus 23, 5, que tem um pouquinho a ver aí com o que eu grifei no texto, que diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Você vê que no texto de Deuteronômio, ele usa lá, também atarás por sinal na tua mão.
e serão por frontais os teus olhos. Se você pegar aqui, né, essa foto aqui desse judeu, né, ele tem aqui nas mãos algumas fitas e tem na cabeça dele também aqui uma caixinha que normalmente é de couro. Algumas traduções diz filactérios, mas no original é tefilim, tem Bíblia que diz tefilim, que é derivado disso que Deuteronômio falou, que Moisés falou, escreveu aqui em Deuteronômio. Então o que o judeu faz? Ele leva isso aqui de uma maneira literal, pegando o pedaço da lei, do mandamento de Deus, escrevendo, né, nessas fitas e colocando no seu braço e na sua cabeça para todo o tempo que ele olhar, ele lembrar da palavra de Deus. É claro que ali em Mateus 23 há uma repreensão de Jesus em relação a essa prática. Por quê? O fariseu ele queria mostrar, né? O problema do fariseu é o querer mostrar alguma coisa. Então ele vai mostrar colocando cada vez fitas mais longas, mais largas, né? Então poderia ser uma coisa discreta, humilde, ou essa palavra só dentro do seu coração, né? Mas ele quer fazer literalmente. Então eles começam a brigar para usar essas fitas largas, essas caixas largas, com a ideia de mostrar para todo mundo que eles guardam esses mandamentos, né? E aí Jesus também diz lá no final de 23:5 de Mateus, e alargam a franja das suas vestes, porque também há uma ordem, né, lá em Números, falando a respeito dessas franjas, né? Vou ler aqui, Números capítulo 15, de 37 a 38. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas põe um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembre de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e os seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então, de fato, tem essa ordem de Moisés de pegar, colocar aqui 4 franjas dobradas, costuradas, para que ao ver essas franjas, eles lembrassem dos mandamentos de Deus. Mas o que acontece com o fariseu? Ele quer franjas cada vez maiores, cada vez mais largas, para mostrar eu guardo e vocês não guardam, né? E mais que isso, você vê que nesse que eu estou mostrando aqui, tem nós, né? Eles faziam nós, 613 nós, né? Simbolizando ali os preceitos que eles criaram em cima da lei. Né? Então essas franjas serviam para trazer à memória a todo homem judeu sua responsabilidade de cumprir. Né? Então por isso ela estava pendurada nas 4 bordas de suas vestes, em plena vista de todo. Mas aquilo ficou algo muito exterior. Né? O fariseu ele valoriza muito essa questão do exterior, o sepulcro, né? Que por fora bonito, mas por dentro muito feio. Né? Mas a Bíblia, voltando no ser integral, ensina a cuidar de fora, de dentro, de tudo. Mas acho que supervalorizar o fora e esquecer o de dentro é um erro aí muito claro dos fariseus. Dando continuidade, o professor versus o aluno. Né? Deve existir um companheirismo, uma cumplicidade entre professor e aluno para que o plano educacional chegue àquilo que é desejado. O professor precisa se dedicar, mas o aluno se dedicar também. Se o aluno se dedica e o professor não dá certo, a ponte não fecha. Se o professor se dedica e o aluno não, a ponte também não se completa. Tá? Então, para a consolidação dessa aprendizagem, ambos papéis devem ser cumpridos. De ler, de fazer tarefa, de respeitar horário, o professor também da mesma forma, de se preparar com antecedência, de buscar os recursos didáticos, há uma parceria, né? Acho que o grande desafio da educação é buscar a parceria, né? Principalmente quando se fala de jovens, adolescentes. Escola, estudante e família, né? Ou igreja também, né? Quando há um incentivo do pai para o aluno ir para a escola dominical, por exemplo, é outra coisa. Mas se o pai não vai, como que o filho vai? Né? Então, o plano de ensino precisa da atuação de todo mundo. E esse relacionamento entre professor e aluno, ele vai influenciar tanto positivamente como negativamente.
Porque se tem uma boa relação, a aula flui, né? O ambiente está bom, há aquela interação, aquele contato. Agora, se também há algum problema, a aula fica amarrada, ninguém produz nada, tá? E aí tem um papel muito importante de liderança do professor, de tentar, né, ser o mediador daquela turma. Às vezes o problema não é no professor, mas é entre alunos, é alguma situação que aconteceu. Então aí o professor ele tem que ser um líder para unir esse grupo, porque esse grupo unido ele vai produzir muito mais. E nós devemos entender, né, e desejar, né, ser o professor da escola dominical como um grande privilégio de Deus, uma missão, um chamado de Deus, né? E se você tem esse chamado, valorizar esse chamado, assumir esse chamado, amar isso, né? Porque é muito bom você fazer aquilo que você ama, né? Aquela frase: quem não está encantado não encanta ninguém. Tá? Então, investir no chamado vai encantar você e os outros. E essa paixão por ensinar, por ver as pessoas progredir, né? Eu já postei algumas vezes, até no grupo lá, o ursinho olhando o passarinho voar e dizendo: olha, se você está feliz porque ele está voando, você entendeu tudo. Você fazer os outros voar te deixa feliz, você vai ser um professor, você vai se dedicar, mesmo que alguém nem se lembre de você, mas só de você ver ele voando, você vai falar como que é recompensador, como que é maravilhoso. Tá? Efésios 4:11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, mas outros para mestres, né? Em algumas traduções, para professores. Mesmo sendo o ministério mais sofridinho, né? Representado pelo dedinho, vamos amar esse chamado, investir nesse chamado. Que Deus quer, meu querido aluno, meu querido irmão, te usar muito nessa área também. Tá? O papel do aluno, né? Já falou das obrigações do aluno, fazer tarefa, né? Relacionar-se bem, respeitar, né? O professor deve respeitar a opinião do aluno, o aluno a opinião do professor. Isso vai promover um ambiente agradável, né? Mas uma coisa que a gente pode comparar, que o nosso material vai citar, é como antes o aluno era tratado, né? O aluno era tratado como um produto apenas. E o professor era aquele que era responsável por ir lá, modelar aquele produto e entregar. Às vezes ele se reproduzia até no aluno, né? Só estava bom se o aluno fosse exatamente igual a ele. Mas essa é uma prática antiga, né? Achar que o aluno é uma planta e que o professor é o jardineiro, vai lá, poda, poda, poda até sair. Essa não é a ideia. Porque nessa ideia, o aluno ele está inerte, ele está parado no processo, ele só tem que esperar o professor vir fazer o processo nele, né? E na verdade, ele não deve apenas sofrer ou consumir o ensino. O aluno deve também ser um agente de construção do saber, pesquisando, buscando, perguntando. Você vê que é mais amplo a ideia. Não é só jogar o aluno na sala de aula que ele não vai aprender. Fatores como a motivação, né, essa interação são determinantes. Então, em nossas aulas, as pessoas não devem ser vistas apenas como consumidores, pacíficos ao conhecimento, mas como coprodutoras do saber. É isso que acontece na nossa aula, né? Eu falo, participa, quem tem opinião, quem é a favor, quem tem alguma coisa a acrescentar à aula, porque é todo mundo cooperando junto para esse saber vir à tona, né? Assim, o aluno torna-se o autor do seu próprio conhecimento. É aquilo que eu dei o exemplo há pouco, né? Se eu não ler, se eu não tirar um tempo, se eu não estudar, se eu ir num lugar tranquilo para eu aproveitar essa aula, eu não consigo. Eu estou transferindo para o professor apenas a responsabilidade, para o governo, para a sociedade, para o pai e para a mãe. Então ele precisa assumir o seu papel de um agente, né, que vai pegar aquele conhecimento, trazer para a sua vida, para ele aprender, para ele conseguir colocar em prática, para ele ser, conforme a gente falou há pouco. Tá? E já partindo para o final, o papel do professor, né? Ter o papel de liderança, ele precisa assumir essa responsabilidade de líder, aquele que consola, aquele que corrige,
aquele que percebe, né? Tem uma sensibilidade do que está acontecendo, assumir a responsabilidade do grupo ao invés de simplesmente criticar. Né? O bom professor não é aquele que diz assim, não dá para fazer nada lá porque lá ninguém quer saber de nada. Né? Como o bom pastor, né? Não vai fazer isso também. Colocar todo mundo no mesmo saco e dizer a igreja todo mundo é ruim, ninguém quer fazer nada, não. O bom professor vai trabalhar com o aluno ruim. O bom pastor vai trabalhar com o crente ruim. E Deus vai dar graça, capacidade para ele ter êxito. E o maior sucesso dele vai ser a transformação desses. Então ele tem que assumir a responsabilidade, não só quando há sucesso, mas quando há fracassos e há dificuldade no processo também. Tá? Falei já muito se qualificar frequentemente. Né? Tem que haver alguma coisa no professor que as pessoas busquem e gostem de ver isso nele. E com essa questão de tecnologia acessível, é mais difícil para o professor ainda trazer novidades, que a novidade está acessível para todo mundo. Ter qualificação moral e espiritual, porque alguém que não tem moral não ensina ninguém. Alguém dentro da igreja que não é visto como alguém espiritual também não vai poder ensinar, mesmo que o ensino dele é correto, é bíblico, não vai ser aceito, porque antes de aceitarem a mensagem, todo mundo aceita o mensageiro. Antes de você receber a encomenda do correio, você abre a porta para o carteiro. Como eu falei, ser sensível ao grupo, identificar problemas, ler atitudes, né? Nem sempre tudo está muito claro, né? Mas normalmente o professor tem aqueles contatos, né? Tem aquela conversinha particular às vezes, chamar de canto, ele vai levantando informação e ele vai tentar interferir ali no grupo da melhor maneira. E conhecer as pessoas que lidera. Né? Quando se inicia uma nova turma, quando se tem um novo grupo, a maior dificuldade é essa, né? Eu não sei quem está lá. Então eu vou meio no escuro, né, procurando conhecer a personalidade, né? Lembra que a gente estudou lá na psicologia, quem é o pavio curto, quem é o mais animado, quem é o sensível. E aí para você não simplesmente ter um preconceito com aquela pessoa, virar as costas, dizer, não, esse aí é isso e eu não quero. Não, para eu criar ferramentas, criar a didática para alcançar até aquele aluno mais difícil. Tá? Então tem aquele que quer saber, mas tem vergonha de perguntar. Tem o que pergunta toda hora, às vezes coisas que nem fazem muito sentido. Então esse jogo de cintura é importante. Conhecer as pessoas para fazer as adaptações necessárias para que ela também entenda, para que ela também seja incluída nesse processo. Né? Bons professores adotam estilos de ensino diferentes para aluno diferente. Nunca uma aula é 100% igual a outra aula. Eu posso, às vezes, dar a mesma aula 4 vezes. 4 vezes você vai moldando essa aula para melhor atender aquele grupo. É quem prega, né? Você pode ler lá o Salmo 23. Pregar em 4 igrejas diferentes o Salmo 23. O próprio Espírito Santo vai trabalhar diferente nas suas palavras, alcançando pessoas com necessidades diferentes, mas com a mesma mensagem. Você vai ver que não vai sair igual. Tá? Também, partindo para o final, a estrutura curricular. Né? A estrutura curricular não deve ser apenas uma grade. Né? O que é a estrutura curricular? É aquilo que o aluno vai aprender. Né? Mas deve ser algo assim desenvolvido para atender às necessidades do aluno, tanto social como espiritual. Então tem que haver um plano de ensino. O que eu quero ensinar? Qual o objetivo desse ensino? O que eu vou promover ali no educando? Tá? Então eu preciso ter um plano, seja cultos de ensino da igreja. Né? Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter a didática, eu tenho que ter essas metas. Tá? Então deverá contemplar o seu plano variedade de ofertas dos tipos de atividades, levando o aluno a desenvolver a capacidade de busca de soluções. Então eu tenho um plano de aula, eu tenho um plano anual, vai ter um passeio no parque, uma evangelização na rua, um culto ao ar livre, vai ter alguém de fora que vai vir dar uma palestra sobre um tema específico. Tudo isso é a estrutura curricular. Né? E também adequando aquilo que é o conteúdo para a faixa etária correta. Se você consultar o nosso livro, na página 37, né, tem aquela divisão que normalmente as editoras já trazem, né, até esse plano, normalmente nos livros do mestre, do professor, já vem ali um plano, né, dando dicas de como fazer essa estrutura
curricular funcionar. Outro ponto interessante da educação, embora aqui é bastante teórico, mas é muito válido, importante o aluno entender, o professor entender também, é a questão da avaliação da aprendizagem. Eu não posso só jogar ali o conteúdo e ir embora. O jeito de eu pegar de volta esse conteúdo é por meio da avaliação, né? Das provas, não é? O pregador, quando ele prega, ele tem um retorno por meio das pessoas que aceitaram a sua mensagem. Então, isso avalia tudo. Então, a avaliação é importante ser feita ao longo do processo. E deve ser feito ao tempo todo, né? Na verdade, a avaliação ela é contínua. O método mais comum é prova, mas apresentações, trabalhos, tudo isso também são formas de avaliação. Tá? Outra coisa importante é que o aluno deve saber, né, que ele está sendo avaliado de uma forma democrática, ou seja, igual para todo mundo e muito transparente. Ele tem que saber de onde veio a nota dele. E tem direito, né? Por isso não me constrange quando alguém diz, não, mas por que essa aqui foi errada? Por que essa aqui deu certo? Porque isso também é processo de aprendizagem. Já vista que aquela questão que o aluno errou é aquela que ele possivelmente nunca mais vai esquecer. Então ali também está um ensino, né? E é uma oportunidade da análise do trabalho desenvolvido. Né? Será que está bom o meu projeto didático? Está ruim? O pessoal não se interessou como alcançar eles, como melhorar aquele. Parte entendeu, parte não entendeu. O que está acontecendo? A avaliação vai me ajudar nisso aí, tá? Também vou avaliar, né? Quanto, eu como aluno, quanto eu estudei, quanto eu me dediquei, né? É um termômetro do meu comprometimento. Né? Será que se eu continuar assim eu alcanço a minha meta? Eu estou melhorando ou estou perdendo tempo? Né? E outra coisa, questão importante, é saber que nem sempre a nota apenas é o fator de aprendizagem, porque tem gente que aprende para tirar nota apenas, mas não aprende para ser, não aprende para viver, não aprende para aplicar. Então existem evoluções, alguém que só tirava nota 4 e tirou 5, teve uma evolução maior de alguém que sempre tira 10. Então as pequenas evoluções dentro da pedagogia e da didática devem ser bastante valorizadas, e nós devemos, né, sempre elogiar e sempre valorizar qualquer tipo de avanço, mesmo que ele seja pequeno. Concluindo a nossa aula, né, algumas reflexões. Será que eu tenho alcançado os meus alunos? É uma preocupação constante. Será que eu tenho te alcançado? Por isso, às vezes, eu dou uma cobrada lá nos nossos grupos, dou uma cutucada, né? Fica até em silêncio o grupo, ninguém fala nada durante alguns dias, né? Falo, tem que ter disciplina, tem que ter horário, etc e tal. Mas esse é o desejo do professor de alcançar o aluno. Né, como o pai que cobra o seu filho. Né, ele cobra porque ele quer resultado no filho. E o benefício é mais para o filho do que para o pai. Então, você aprendendo, o resultado maior é para você e não é para mim. Então, será que você também, aonde você tem ensinado, lecionado, tem alcançado os seus alunos? Temos que sempre fazer essa pergunta. O que podemos fazer para melhorar o aproveitamento, interação e relacionamento em sala? Então é algo que sempre a gente tem que ficar pensando, um trabalho em grupo, uma apresentação, tentar sair da rotina, um desenho, e isso é coisa que a gente sempre tem que pensar. E como aluno, eu tenho feito a minha parte, me comprometido com o próprio processo de crescimento educacional? Será que eu estou jogando a responsabilidade para o professor, para a igreja, para o livro e para tanta coisa, mas eu, como aluno, não estou assumindo a minha responsabilidade? Porque senão eu também não vou chegar aonde eu quero, né? Nesse crescimento. Eu vou, mas eu nunca cresço. Alguma coisa. Se eu não cresço é porque eu não estou aprendendo. Tem um erro no processo. E por fim, como eu vejo o processo avaliativo? Como você vê as provas, os trabalhos, né? Apenas como uma nota? Eu estudo só para tirar nota? Eu estudo só para o certificado ficar bonitinho com o 10? Ou eu já estudo pensando em ensinar alguém, em aplicar isso na vida de alguém, em abençoar alguém? Né? Então a nota, ela não deve ser vista apenas como a nota sozinha, mas como aquele processo de avaliação, de reflexão que a gente acabou de citar até o momento, faz parte do meu desenvolvimento educacional. Ok, queridos? Eu espero que você tenha gostado. A minha oração sempre é que, de alguma forma, você possa ter sido edificado por essa aula
e que ela seja a bênção de Deus na sua vida, tá? Está aí disponível, qualquer dúvida, vocês podem me procurar nos grupos, né, no próprio YouTube. Estamos à disposição aí para junto a gente crescer nesse projeto educacional, crescer tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família, de uma maneira muito mais do que especial nesse dia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Abraço, Deus abençoe.